Sei que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Antes vai fazer aquilo que apraz ao Senhor. E nessa noite, como profetisa de Deus, ela vai ser usada em nome de Jesus. E você que concorda, dá uma linda salva de palma e glorifica o nome do Senhor. A paz do Senhor a toda a igreja, amém? Aproveitando que já estão de pé, a gente já pode entrar na leitura da palavra, né? A mídia pode colocar para mim no livro de Lucas, capítulo 15, coloca no versículo de número 11. Lucas 15, 17. Vamos ler a parte do 17 ao 24. Lucas 15, 17. Isso. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, e ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido. Digam comigo, estavam perdido. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Amém. Podem sentar. É sempre uma honra, um privilégio poder ministrar a palavra, né, gente? Mas aqui no altar é uma coisa tão diferente, né? Meu Deus do céu. Então, hoje, domingo da família, culto da família. E para quem conhece ou já ouviu ministração minha aqui no altar, eu sempre, antes de entrar no contexto da palavra, eu gosto de trazer a reflexão acerca do tema tratado. Porque não existe acaso nas coisas de Deus. Cada tema que é tratado tem um motivo, tem um porquê. E o tema do Domingo da Família desse ano fala sobre restaurando valores familiares. Restaurando valores familiares. E quando a gente vai para o conceito de família, quem já me viu pregar aqui, eu já falei, eu sempre vou repetir. Porque a aprendizagem ela se dá a partir da repetição do conhecimento adquirido. Então, uma vez que a gente adquire o conhecimento, a gente tem que voltar naquele conhecimento e ler novamente, reler, porque é através dessa repetição que aquele conhecimento, a palavra, ela vai sendo trabalhada em nós. Por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque é o conhecimento, é a busca, é a repetição que faz a diferença na nossa caminhada. Então, quando nós entendemos o conceito de família, que família vem do latim famulus, e famulus significa escravo doméstico, escravo do lar, aquele que serve dentro da casa. Então tinha as grandes casas, havia um senhor, e aqueles escravos que trabalhavam dentro da casa, ao coletivo desses escravos chamava-se famulus. Então aqui nós já vemos que a principal função de uma família trata já de um valor, porque estamos falando de valores familiares. Valores fala de princípios. E como cristãos nós temos princípios a serem seguidos. E um desses princípios, um desses valores é a função do serviço.
Como família, nós temos essa função de servir os da casa. Então a palavra de Deus, ela vai dizer que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sendo Deus, Jesus veio viver uma vida de serviço para ensinar para mim e para você, independente de cargo, independente de função. O principal valor é o valor do serviço. Jesus sendo Deus, Ele lavou os pés dos discípulos. Ele se abaixou para lavar os pés dos discípulos. E falaram: não, Senhor, que é isso? Sou eu que tenho que lavar os seus pés. Porque é constrangedor ver um líder. É igual quando um líder vem fazer algo para a gente, né? Um pastor. A gente: não, deixa que eu faça, pastor. Deixa, pastora. Porque a gente quer servir. Mas ele está fazendo o papel dele de ensinar como líder que o principal papel dentro da família, dentro da casa, é servir. Então não importa o status, sou líder, sou pastor, eu sou servo. Jesus falou: é preciso que eu lave os seus pés, porque senão tu não faz parte comigo no reino. É preciso que eu te sirva, porque senão tu não tem parte comigo. Jesus, ele deixou esse exemplo. Ele falou: assim como eu lavo, para mostrar o que é o servir, é para você fazer também. Então quando a gente entende que no âmbito família dentro da casa, família, igreja, por quê? Por que nos chamamos irmãos? Irmão, meu irmão, minha irmã. Porque somos filhos do mesmo Pai. Porque adoramos o mesmo Senhor. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer sobre isso: aquele que não cuida dos seus, negou a fé, pior do que infiel. Está dentro da casa, não está servindo. Está dentro da igreja, não está servindo. Fala que é irmão, fala que é irmã, mas na hora que precisa de você, tu nunca pode, eu nunca posso. O céu olha e fala: cadê o conceito de família? Nunca pode nada. O Senhor entende tudo, mas nunca poder nada. Nada. Não dá, não tenho tempo. Ai, Marta, porque estás preocupada com tantas tarefas? Faz como Maria, que escolheu a melhor parte. E a melhor parte é essa, a melhor parte é estar perto, a melhor parte é servir, a melhor parte é entender. Então quando a gente entende família, serviço, a gente entende o trajeto de Jesus. A gente entende quando o Senhor, ele vai falar acerca de cuidar dos seus, porque de nada adianta eu cuidar da família, igreja, dos irmãos, mas a minha casa está perdida, mas a minha casa está abandonada. Eu não estou cuidando dos da minha casa, mas estou cuidando dos da igreja. Peraí, não é para deixar os da igreja, mas cuida da tua casa também. Cuida. Michele, mas é muita coisa isso. Se organiza. Nós como mulheres, nós temos que nos organizar, né? Porque são muitos papéis em uma só. É mãe, é trabalhadora, é da igreja, é não sei o quê. Mas tem que ter organização. Deus é Deus de organização. Deus, eu gosto da passagem de Gênesis, quando a criação, Deus, ele vai e um dia criou. E olhou e viu que era bom. E foi para o segundo dia e a palavra de Deus diz: e Deus olhou e viu que era bom. E o terceiro dia Deus olhou. E por que Deus não criou tudo num dia só na palavra? Porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas Ele fez para nos ensinar a organizar as coisas. Ele fez ali para nos ensinar a colocar em ordem, a fazer, a olhar, a ver se está bom. Conferir, não é sair fazendo de qualquer jeito, tudo de uma vez. Fazer tudo como que para o Senhor, é Bíblia. Em tudo que fazer, então, seja na tua casa, seja na igreja, seja para o irmão, seja no trabalho, colocou a mão, pegou para fazer, dá o melhor, porque é como que para Deus, amém? Então quando a gente entende do conceito família, a gente falou de valores fala de princípio, a gente vai entrar no quesito restauração. O tema fala de
restaurando valores familiares. Eu já entendi, Michele, o que é família. Eu entendi que eu preciso servir. Eu entendi que valores falam de princípios e como cristãos nós temos princípios bíblicos a servir. O ato do serviço, do amor, do perdão é bíblico, é preciso. E agora eu vou falar sobre a restauração. Porque todo o contexto que vai ser trabalhado em cima das parábolas trata acerca de restauração. Porque restauração significa restaurar, tornar novo de novo. Trazer ao estado original, tornar novo de novo. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que Jesus, sendo Deus, Ele deixou o trono dele e Ele veio para a terra, para morrer por mim, por você, para tornar novo de novo o nosso relacionamento com o Pai. Jesus, Ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus, que foi perdido por causa do pecado. Porque quando o pecado entra, nós nos afastamos de Deus. E o projeto inicial da criação foi ter relacionamento com o Pai. Deus, Ele não nos criou para viver longe dEle. Deus, Ele não nos criou para ficar afastado deles. O projeto inicial foi viver uma vida eterna ao lado do Pai. Por isso que nós não sempre sentimos em relação à morte, mesmo sabendo que está em Cristo, mas dói em nós, porque nós fomos criados para viver uma vida eterna. Nós não fomos criados para a morte. A morte entrou por causa do pecado. E vocês já conhecem a história do pecado. O pecado, ele teve origem no mundo angelical com Lúcifer, que queria ser maior do que Deus, se perdeu no meio da sua soberba. E muitos vivem essa realidade. Porque conforme Deus vai exaltando, conforme Deus vai levantando, a soberba levanta junto. E se perde querendo ser melhor ou maior do que o pastor, do que o líder. E a palavra vai dizer: ai, como onde o servo vai ser maior do que o seu mestre? Não tem como, por mais que ele sirva. Jesus serviu, Jesus lavou os pés dos discípulos porque Jesus sabia da sua identidade. Quando nós sabemos a nossa real identidade, não importa quem eu sou. E se eu estou servindo, eu sei quem eu sou. Não importa. Então aquele que tenta ser maior do que seu mestre porque acha que sabe mais, porque acha que agora chegou no nível. Olha para a palavra. Tudo começou por causa de um anjo que era o maior anjo, um anjo de luz, um anjo que brilhava, um anjo que tinha autoridade no céu. Quantas pessoas a gente não está vendo mais aqui, mas um dia foi alguém que teve autoridade do céu, que pregou como ninguém, que colocou a mão, que orou, que o céu se moveu e agora está longe da presença. Por que será? Então aqui a gente vê que o pecado, quando ele entra, ele estraga. E ele começou no mundo angelical. E depois ele veio para a raça humana, para o nosso mundo, para a terra. E quem não conhece detalhadamente a consolidação na aula 2, ela fala detalhadamente sobre a origem do pecado, a origem do mundo. E é importante nós sabermos, porque é a base do cristão. Então, através de Adão e Eva, o pecado entrou na terra. O pecado entrou, e o pecado é a transgressão às leis de Deus. É violar a lei de Deus. Então, todas as vezes que a gente viola a lei de Deus, a gente transgride aquilo que Deus estabeleceu para mim, para você, para mim, para a tua vida. A gente se afasta de Deus. Mas não é Deus que se afasta da gente. É a gente que se afasta dele. Mas ele continua o mesmo, ele continua no mesmo lugar. E aqui a gente vai ver que quando o pecado entra, Deus, ele olha e fala: eu não quero meu filho longe de mim.
Eu não criei o inferno porque o inferno não existia na criação. Ele foi criado para o diabo, para Satanás, não para a gente. Então Deus, Ele, pela sua misericórdia, Ele cria um plano perfeito. Ele cria um plano perfeito e é o coração da Bíblia, que está em João 3,16, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o coração da Bíblia, porque Deus amou. Porque Deus amou, Ele olhou para mim, para você, Ele falou: eu não criei meu filho para ficar longe de mim. Eu não criei o meu filho para ficar longe de mim, longe da presença. E Ele amou tanto, e a Bíblia vai dizer que o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus, aquele que deixou o trono dele, se fez homem aqui na terra, 100% homem, 100% Deus. Morreu pelo meu e pelo seu pecado. Porque a palavra de Deus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Porque só quem perdoa pecado é Jesus. Não tem ninguém, não tem outro, não tem nada que perdoa pecado. Só quem perdoa pecado é Jesus. E não é preciso fazer nada, oferenda nada, porque Ele já se ofereceu como sacrifício vivo por mim e por você. Se nós estamos aqui hoje, como o pastor falou, só de ter acordado, aberto os olhos, respirado, já é um motivo de agradecer. Já é um motivo de dizer obrigado, Senhor, porque Tu me sustenta mais um dia. Porque enquanto estamos aqui, existem agora pessoas no leito de hospital. Ai, só falando: Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, Pai. E nós estamos aqui, então isso é motivo de grande alegria. E Jesus, Ele veio. Ele veio para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados. Ele se fez humilhação por nós, porque a cruz era para ser nossa. E todas as vezes que nós pecamos, nós colocamos Jesus na cruz de novo, falando: não, isso não importa para mim, porque Ele morreu por isso. Ele morreu para me limpar, para me livrar do pecado, você. E todas as vezes que nós pecamos, falando, colocando Ele na cruz de novo. E aqui, Michele, mas tu falou de pecado, você falou disso tudo, de restauração, sim. Sim, porque entrando, contextualizando agora aquilo que nós estamos tratando, que é Lucas 15, que vai falar sobre 3 parábolas que Jesus ensinou. Nesse contexto em que nós estamos, enquanto Jesus ensinava, já entrando no capítulo, Jesus ensinava. E Jesus, Ele cumpria o seu ministério, porque Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Era morrer por mim e por você, era restaurar o relacionamento. Mas Ele tinha que preparar. Ele tinha que preparar, não era para ser de repente. Às vezes a gente acha que as coisas estão demorando, mas é Deus falando: ei, minha filha, eu estou te preparando. Calma, não pode ser agora, porque se eu te der agora tu estraga, porque se eu te der agora tu perde, tu não está preparado. Ele estava preparando o povo. Ele estava ensinando, ele estava preparando. E nesse cenário, onde Jesus ele vai trazer essas parábolas, onde Jesus está dentro desse período dos 3 anos e meio, está fazendo o seu chamado, está ministrando, e a ministração de Jesus era acerca do reino de Deus, era acerca de arrependimento. Ele falava do reino, o reino fala do céu, o lugar onde Deus tem preparado para mim e para você, onde tem uma morada para cada um de nós, um lugar que não tem choro, que não tem dor, um lugar que não tem morte. Esse é o lugar. Não tem doença, nem lâmpada existe por
porque a luz do Senhor, Ele brilha naquele lugar. É o lugar que nós vamos. É o reino que nós pregamos. Só que a gente não vai entrar de qualquer jeito. A gente não vai entrar de qualquer jeito, sujo, manchado, não. Por isso que Jesus precisava falar. Antes dele já viam os que vinham pregando: arrependei-vos, João Batista, arrependei-vos. E com força, de forma mais bruta, mais pesada: arrependei-vos. Porque sempre antes, Deus ele vai levantar pessoas. Quando alguém recebe uma profecia de morte, entenda, é Deus trazendo vida. É Deus trazendo vida. Quando Ele levanta alguém para falar: conserta, acerta, é porque Ele está falando: eu quero te dar vida, eu te amo, eu tenho um lugar preparado para você. Não é porque vai morrer. Não é porque vai morrer. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê Jonas pregando para uma cidade inteira, uma cidade pervertida, uma cidade totalmente longe da presença de Deus. E ele pregou arrependimento, ele pregou, e o povo se arrependeu. E o povo se arrependeu, e a palavra vai dizer: Deus não matou aquele povo, porque a palavra chegou. Porque a palavra chegou, a palavra de arrependimento chegou. E é o que o Senhor está fazendo nessa hora. Deus está levantando os seus profetas novamente para pregar sobre o princípio, sobre o arrependimento, sobre a confissão, sobre a santidade, como o pastor Mateus pregou aqui, cantou. É santidade, porque sem ela não vamos entrar no reino de Deus. Podemos cantar muito, pregar muito, ter uma oratória muito boa, mas se não houver santidade, as portas do céu não vão se abrir para nós. Então aqui Jesus ele vai ensinar, e Jesus ele ensinava através de parábolas. E parábolas eram histórias que transmitiam a verdade acerca do reino de Deus. E Jesus ele vai trazer essas 3 parábolas porque a Bíblia vai dizer, e comecei a suar, Jesus do céu, estava demorando. Pode ter o ar-condicionado que for, gente. Pode estar gelado, quem é meu aluno sabe. Daqui a pouco começa eu a suar. Enfim, vamos lá. Então, Jesus, ele ensinava através de parábolas. E aqui ele vai trazer essas 3 parábolas, porque enquanto Jesus ensinava, a Bíblia vai dizer que haviam fariseus e escribas que murmuravam. Repitam comigo: murmuravam. Murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus, onisciente, sabendo de todas as coisas, ele vai trazer essas parábolas porque aqueles que estavam dizendo, quem eram aqueles que estavam ali, mas não estavam ali para rasgar o coração? Eles estavam na presença de Jesus, mas eles não estavam de fato porque eles queriam aprender com Jesus. Eles estavam só observando quem estava, o que estava fazendo, se estava fazendo assim, se estava fazendo assado. E eles não estavam preocupados com a palavra. E trazendo para a nossa realidade, muitas das vezes é isso. Entra na casa, mas não entra na presença. Não entra na presença porque está olhando para o irmão do lado, porque está vendo quem rodopia, quem cai na presença, quem bate pé. Meu Deus, o Senhor fala: não entra na presença que eu quero falar contigo. Esses fariseus e escribas, eles eram os mestres da lei. Eles eram os mestres da lei. Mas quem eram esses mestres da lei? A Bíblia vai dizer, é aquele mesmo que Jesus ele diz no livro de Mateus 23. Não precisa a mídia me acompanhar não, tá? Ele vai dizer: observai e praticai tudo o que vos disseram, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. É Jesus falando acerca de quem eram os fariseus. Escribas e fariseus, hipócritas, fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós, e nem vocês
eles vão entrar nele. É Jesus dizendo, em Mateus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. É Jesus falando acerca daqueles que eram chamados de hipócritas. Hipócritas, como está escrito, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É Jesus dizendo, em vão vocês me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque estão deixando o mandamento de Deus para viver os mandamentos dos homens. Jesus falando acerca desses mesmos fariseus, hipócritas, bando de hipócritas, sepulcro caiados, estão vazios, limpam o exterior, mas o interior está sujo, o interior está corrompido. Eles estavam ali no meio, eles estavam ali na presença de Jesus, mas eles não estavam para adorar, eles não estavam para servir, eles estavam para observar, para levantar júria, falando de pecadores, quando Jesus mesmo disse, porque vocês dizem, no grande dia eu vou dizer, afasta-te de mim porque não te conheço, Senhor, mas no seu nome expulsei demônios, no seu nome preguei, no seu nome não te conheço, não te conheço. Por isso que Jesus, ele disse tudo isso, e ele trouxe essas parábolas, porque Jesus, ele sempre ensinava de forma intencional. E esses fariseus e esses escribas estavam ali, e haviam tantas outras pessoas, e Jesus, ele queria ensinar acerca de um único foco, um único assunto dentre essas três parábolas, que era falar sobre o amor de Deus por mim e por você. O foco central de Jesus nessas três parábolas era anunciar o que ele veio fazer, que foi recuperar o que tinha sido perdido por causa do pecado. As três parábolas, elas vão trazer o mesmo objetivo. O foco das três parábolas é essa, é mostrar para aqueles que ali estavam a alegria do reencontro. Porque naquele meio haviam homens que eram pastores de ovelhas, que cuidavam de ovelhas, e só quem cuida de uma ovelha sabe o valor de uma ovelha. Só quem cuida de uma ovelha. E eles cuidavam de ovelhas. Jesus, ele estava trazendo para a realidade, gente. Cuidava de ovelhas. Não estamos falando de ovelha igreja. Eles cuidavam de ovelhas. Eu não sei o valor de uma ovelha, bicho. Se eu ver uma, eu vou correr. É bicho. Mas esses pastores de ovelha, eles conheciam o valor delas. Porque existem coisas que para alguém lá fora não tem valor, mas para você tem. Mas para mim tem. É igual testemunho. Tem testemunho que tem gente que fala, bobagem. Não, isso é mentira. Mas para você tem muito valor, porque você viveu. Testemunho fala daquilo que você viveu. Por isso que Deus, ele permite que a gente passe no processo, que a gente passe na morrenda, que a gente passe no deserto, porque enquanto a gente passa, deserto fala de lugar de preparo, lugar de amadurecimento, ou lugar de estar mais perto de Deus, estar mais perto de Deus, se fortalecer. A Bíblia vai dizer que João Batista se fortalecia no deserto, se fortalecia em Deus. O problema é que muitas das vezes a gente está no deserto igual esses fariseus, murmurando e reclamando, que murmurar é reclamar em voz baixa. Aquela pessoa que tem o tempo todo. Não sei o que você fala, não. É o tempo todo. Então muitas das vezes a gente está no deserto e Deus está querendo preparar, Deus está querendo trabalhar, Deus está querendo moldar, e a gente está reclamando. E Ele está falando, se aproxima de mim, vem, me busca, eu vou te mostrar. A palavra vai dizer, busca a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Mas como Deus vai te mostrar, meu
se não busca? Como Deus vai nos mostrar se no deserto não buscamos? Mas eu estou no deserto. Mas é aí que Ele quer te preparar, porque isso vai servir de testemunho para alguém. Essa dor, esse aperto, isso que tu está passando vai ser testemunho para alguém. Oh, meu Deus. Jesus estava ali e naquele meio haviam esses homens, sabiam o valor de uma ovelha. Nesse meio haviam mulheres que entendiam o valor de uma dracma, porque dracma é uma moeda, era uma moeda, acho que foi usada lá até 2002, 2001, então não é muito antiga. Então aí depois foi trocada, mas era uma moeda grega que equivalia a 1 denário e representava um dia de trabalho. Mas essas moedas, elas tinham um significado muito grande para as mulheres, porque essas moedas, elas eram usadas como parte de um enfeite na cabeça, que representava o dote. O dote e o valor do casamento. Então, simplificando, fazendo uma analogia, como se fosse a nossa aliança, que tem muito significado para a gente, porque mostra que nós somos casadas, porque fala da aliança com o esposo. Quando a gente perde, quem é casado sabe, né? Só quem é casado sabe. Quando a gente tira a aliança, que perde, não sabe onde colocou, como que a gente fica, né? Eu costumo muitas vezes tirar, porque vai lavar roupa, entra sabão, aí eu tiro, só que eu esqueço onde eu coloquei. Quando Mariano vê, Jesus do céu, ele, cadê a tua aliança? Se eu tiver ido para a rua, então, sem aliança, cadê a tua aliança? Tu foi para a rua sem aliança? Então, aquelas mulheres, elas entendiam o valor da dracma. Elas entendiam o valor de uma dracma dentre 10, porque o enfeite era feito com as 10 dracmas, que podia ser dado no casamento ou pelo pai antes como dote, mas eram com 10. Se são 10, não pode perder nenhuma. Não pode. Então aquelas mulheres, elas sabiam e entendiam aquele valor. Então por isso que Jesus, ele trouxe essas parábolas. Ele falou para aquele homem que sabia o valor que tinha uma ovelha. Ele falou para aquela mulher que sabia o valor que tinha uma dracma. E ele falou para aquele pai, para aquela mãe, que sabe o valor que tem um filho. Quem é pai, quem é mãe sabe o valor de um filho. Não importa o que o filho fez, não importa o que o filho, como o filho está, onde ele está, ele é filho. E por isso que eu escolhi aqui para ler a parte do filho pródigo. Porque como eu expliquei, as 3 Jesus vai falar acerca de uma coisa, porque eles estavam falando dos pecadores. E Jesus, ele queria mostrar, esse pecador que para você não tem valor, para mim tem muito valor. Esse pecador que você fala que eu como com eles, eu vim por causa deles. Eu vim por causa dele. A Bíblia vai dizer que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Foi por mim e por você que ele veio. Foi por mim e por você. Quando a gente para e lembra, eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde eu saí. A palavra de Deus diz: trazei à memória aquilo que te dá esperança. E aquilo que nos dá esperança é lembrar de onde nós saímos e o que Deus fez com a nossa vida. Então todos os dias eu faço questão de me lembrar quem eu era. Eu faço questão de me lembrar de onde Deus me tirou. Eu faço questão de pensar assim: como que eu estaria hoje se Deus não tivesse me resgatado? Como que estaria a minha casa, a minha família? Eu faço questão de lembrar, porque é preciso trazer à memória aquilo que te dá esperança. A esperança é saber que Jesus morreu por mim e por você. Essa é a esperança em que ele vai voltar, porque é promessa. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, está prometido. Se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Então por isso que é todo dia se examinar, todo dia. Não é só em dia de ceia, é todo dia. Porque o Espírito Santo está em nós e ele trabalha nisso.
É a função dele, ele trabalha. A Bíblia vai dizer, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele habita em mim e em você, quando a gente está perto dele. E é ele que vai trabalhando, só que é preciso partir de nós. E finalizando indo para o final com o filho pródigo, vai dizer que esse filho que estava longe, vai dizer que esse filho, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância, e eu aqui padeço de fome e pereço. É aquele momento em que, quando nós estamos mal, nós estamos longe da presença, a gente lembra: quando eu estava na casa do pai, eu tinha tudo. Eu tinha tudo, não faltava nada. Eu tinha a presença, eu tinha um alimento, porque a palavra de Deus vai dizer: não vos preocupeis com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir. Está preocupada por quê, Marta? Com a comida, com a bebida, com as coisas da casa. E Deus falando: vem para perto, vem para perto. E esse filho longe, totalmente afundado na lama, no pecado, a palavra de Deus vai dizer que ele caiu em si e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. É Deus falando: antes de você pecar contra alguém, tu está pecando contra mim. Porque quando nós pecamos, nós estamos pecando primeiro com Ele. Porque quem morreu por mim e por você foi Ele. Foi Ele. Então ele disse: levantar-me-ei e irei até meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pecado faz isso. O pecado faz a gente esquecer a nossa identidade. O pecado faz nós nos esquecermos de quem é o nosso pai. O pai é aquele que ama, o pai é aquele que cuida, o pai é aquele que, não importa aonde você está, o quanto de imundície, de sujeira, ele está pronto para te receber de volta. Esse é o pai. Esse é o pai. Michele, mas se tu soubesse o que eu fiz. É ele dizendo: se confessar os vossos pecados, eu sou fiel e justo para vos purificar e vos limpar de toda iniquidade. Ele não está falando de parte, ele está falando de toda. Esse é o pai. Esse é o pai, é aquele que diz: dos teus pecados já não me lembro mais. Quem lembra você é o diabo, que fica levantando pessoas e apontando o dedo para lembrar daquilo que você era, te chamar pelo nome do teu pecado. Mas quando nós sabemos a nossa identidade, quando de fato nós fazemos como a Bíblia diz, confessamos e deixamos, é o pai falando: não me lembro mais, não me lembro mais, não me lembro mais. Esse filho, ele já tinha esquecido de quem era o pai. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para mim e para você: meu filho, eu não esqueci de você. Você continua sendo joia preciosa para mim. Você continua sendo joia preciosa para o pai. Não importa onde você foi no tempo que estava longe, não importa o que você fez no tempo em que estava longe. Se confessares, eu sou fiel, é pela minha fidelidade. Eu sou justo, é pela minha justiça. É o pai falando. É o pai. O pai não guarda mágoa. Quem é pai e mãe sabe. O pai não guarda mágoa, a mãe não guarda mágoa, porque é filho, foi gerado por nós, não tem mágoa. E a palavra de Deus vai dizer que esse filho voltou, ele tomou uma decisão, mesmo não se achando mais digno de estar de volta na casa. Às vezes tem pessoas assim, né, que até quer voltar para a casa do pai,
mas está tão envergonhado. Acha que vai entrar aqui, a gente vai olhar torto e vai fazer como os fariseus, como os escribas, falar: olha quem chegou, olha ele, até ontem estava lá longe. Não, é a casa do Pai. Tem um lugar para você, o lugar é teu. Ninguém toma, ninguém tira. Aquilo que Deus disse é teu. O que Deus te prometeu é teu. Não é porque você saiu, não é porque você voltou agora, que significa que o que Ele prometeu foi por terra. Não, a promessa continua de pé. A promessa continua de pé, meu irmão. E o filho voltou. Aqui vai falar sobre arrependimento, a parte que ele se arrepende. Arrependimento fala de abandono, porque de fato aquele que se arrepende deixa, quando a palavra de Deus diz, aquele que confessa, porque tudo começa com a confissão. Aquele que confessa e deixa, o inimigo ele trabalha muito para que não haja confissão, para que não fale aquilo que fez, mas é preciso. Por isso que Deus fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Conta para ele. Conta para ele, deixa ele trabalhar, rasga o coração, faz como o filho pródigo: pai, pequei contra o céu, ai pai, pequei contra ti. E o pai vai falar: mas você continua sendo digno, você continua sendo digna. Ele se arrependeu e ele tomou uma atitude, e aqui está um passo importante: a atitude. Porque muitas das vezes a pessoa está longe do pai e ela até quer voltar, mas ela não toma atitude. Mas ela não se levanta, porque ela fica pensando no fariseu, porque ela fica pensando no escriba. Ah, porque vão falar, porque vão dizer, porque tititi e tatatá. Ei, Deus me trouxe aqui para falar: não se preocupe com os fariseus e escribas, eles são um bando de hipócritas. São um bando de hipócritas. Não se preocupa, não se preocupa. Volta para a casa do Pai. Volta para o relacionamento. Não te criei para ficar longe. O que prometi está prometido. Continua de pé. Estou só te esperando. O filho levantou, se arrependeu, se levantou, tomou uma atitude e chegou para pedir perdão. Ele estava disposto, se tivesse que passar por humilhação. Ele estava disposto, se tivesse que ser olhado de cara feia. Porque quem quer. Aquele que quer de novo a presença, aquele que quer estar na casa do Pai, não vai se preocupar com o escriba, com o fariseu, com quem está olhando torto, com quem vai falar, com o que vão dizer. Ele quer e ele vai. E o filho foi. E a Bíblia vai dizer que o filho disse para o pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, eu acredito que aqui o filho nem terminou de falar. Eu acredito que aqui o filho tinha mais coisa para falar. Ele tinha mais coisa para dizer. Eu peguei toda a minha herança, pai. Eu peguei a parte que nem era, não estava na hora. Eu que pedi. Ai, quantas das vezes a gente está pedindo, e a gente está pedindo e orando na palavra. A palavra diz: aquele que pede recebe. Pai, me dá. Pai, me dá. E o pai está dizendo: não é a hora. Ai, Senhor, não é a hora. E o pai aqui, ele não falou: tá bom, meu filho, tu quer? Toma. Só que tudo que o pai nos dá não é para a gente ir para longe dele. O filho pediu e foi para longe do pai, mas a palavra diz que quando ele chegou, que ele começou a falar, o pai nem esperou mais nada. O pai não esperou, o pai já começou: ei, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe um anel. O anel fala de autoridade, anel retrata aliança. É Deus falando: tô eu querendo refazer aliança contigo, tô eu colocando autoridade de novo nas tuas mãos, autoridade sobre aquilo que eu te dei, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Ei, a aliança te dá autoridade. Ai, ele trouxe ali o anel, ele vestiu
novo caminho. Ele tem tudo pronto para mim e para você. Esse pai, ele não foi atrás do filho. Esse pai, ele não foi atrás do filho. Aí muitos se perguntam, mas por que o pai não foi atrás do filho? Por que o pai não foi atrás do filho? Porque o pai, ele nunca mudou. O pai é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Você sabe onde encontrar o pai. Você sabe onde encontrar o pai. Nós sabemos onde o pai está. O pai não vai se preocupar com o escriba, com o fariseu, com quem está olhando torto, com quem vai falar, com o que vão dizer. Ele quer e ele vai. E o filho foi. E a Bíblia vai dizer que o filho disse para o pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, eu acredito que aqui o filho nem terminou de falar. Eu acredito que aqui o filho tinha mais coisa para falar. Ele tinha mais coisa para dizer. Eu peguei toda a minha herança, pai. Eu peguei a parte que nem era, não estava na hora. Eu que pedi. Ai, quantas das vezes a gente está pedindo. E a gente está pedindo e orando na palavra. A palavra diz, aquele que pede recebe. Pai, me dá. Pai, me dá. E o pai está dizendo, não é a hora. Ai, Senhor, não é a hora. E o pai aqui, ele não falou, tá bom, meu filho, tu quer? Toma. Só que tudo que o pai nos dá não é para a gente ir para longe dele. O filho pediu e foi para longe do pai. Mas a palavra diz que quando ele chegou, que ele começou a falar, o pai nem esperou mais nada. O pai não esperou, o pai já começou. Ei, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe um anel. O anel fala de autoridade. Anel retrata aliança. É Deus falando, tô eu querendo refazer aliança contigo. Tô eu colocando autoridade de novo nas tuas mãos. Autoridade sobre aquilo que eu te dei, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Ei, a aliança te dá autoridade. Ai, ele trouxe ali o anel. Ele vestiu, fala de vestes novas, calçados nos pés, fala de caminho, um novo caminho. Ele tem tudo pronto para mim e para você. Ele tem tudo preparado para mim e para você. Ele só está esperando chegar. Ele só está esperando chegar, porque esse pai, ele não foi atrás do filho. Esse pai, ele não foi atrás do filho. Aí muitos se perguntam, mas por que o pai não foi atrás do filho? Por que o pai não foi atrás do filho? Porque o pai, ele nunca mudou. O pai é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Você sabe onde encontrar o pai. Você sabe onde encontrar o pai. O pai não muda, o pai não falha, o pai não erra. Nós sabemos onde o pai está. A gente sabe para onde correr. E aqui trazendo para o final, aquele filho voltou. E aquele filho teve de novo tudo que era dele por direito. Ei, a herança é tua por direito. E Deus, ele me trouxe hoje aqui para dizer: tô eu restaurando novamente a tua casa. Tô eu restaurando o teu relacionamento com teus filhos. Ei, mãe, tô eu, mulher, restaurando o teu casamento. Ai, tô eu trabalhando, mas eu preciso refazer a aliança. Eu preciso de aliança. Eu preciso de conserto, volta. Relacionamento, não basta estar na casa, tem que estar na presença. Não basta estar com o corpo, tem que estar na presença. Tem que estar na presença, meu irmão. Tem que estar na presença, tem que tomar uma atitude. Tem que se humilhar diante do Pai, porque a Bíblia vai dizer que os humilhados serão exaltados. Todas as vezes que nós nos submetemos à vontade do Pai e nós entramos na reta da humilhação por conta do Pai, é Deus falando: tô eu te exaltando, tô eu te levantando.
exaltação. Então quando Deus fala, faz, volta, conserta, é Ele querendo dizer: estou te esperando, e eu tenho o melhor para você. Amém? E aqui eu encerro a minha oportunidade. Que isso, depois de uma mensagem dessa, você não levantar da cadeira e adorar esse Deus que está esperando você de braços abertos para te honrar, te colocar veste nova, irmão. Eita, que mensagem. Ela não fez, mas eu não vou perder essa oportunidade. Tem alguém entre nós, irmão, que está afastado da casa do Pai, e quer retornar para a casa do Pai. O Pai te espera. Ela falou: tu sabe aonde encontrar o Pai. O Pai está no mesmo lugar te esperando para te honrar. Ela disse: dei honra para você que saiu da casa do Pai. Olha como se Deus é lindo. Está te esperando de braços abertos para te receber e dar uma linda festa só por causa de você. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu tenho que terminar. Vamos tirar a oferta. Que presença é essa, irmão? Oh, glória. Que presença. Senta, irmão, vamos tirar a oferta. Deixar uma palavra rapidamente para a nossa meditação em oferta.